Descubra 4 histórias incríveis do lobo mau, emoções ocultas e transformações surpreendentes. Miguel, um jovem de 22 anos, se sentava à calçada da casa da avó, Dona Eulina, enquanto as vozes da vizinhança sussurravam pelas costas. Com um olhar que refletia a dureza da vida em uma pequena cidade de Minas Gerais, ele se sentia como a ovelha negra da comunidade, carregando o rótulo de lobo mau. Dona Eulina, por sua vez, era a personificação da bondade, uma mulher respeitada e amada por todos. Enquanto a cidade vibrava com o calor do sol, Miguel sabia que as aparências enganavam. Na verdade, seu coração pulsava com uma generosidade que poucos eram capazes de ver. Todo domingo, a feira local era um festival de cores e risadas, mas para Miguel, a atmosfera festiva sempre ficava marcada pela desconfiança. O peso daquele olhar crítico era um fardo difícil de carregar. No entanto, um dia, seu instinto de ajudar falou mais alto. Seu João, um idoso solitário que vive sozinho, parecia estar lutando contra a maré da vida. Miguel decidiu ir até sua casa, levando comida e fazendo pequenas compras. Um gesto simples, mas que acendeu uma chama de esperança em seu peito. Contudo, quando seu João desapareceu repentinamente e algumas joias foram encontradas em sua casa, Miguel virou o principal suspeito. A dor daquela acusação calou fundo em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Agora, com a sombra da injustiça pairando sobre si, Miguel se via dividido entre limpar seu nome ou manter a esperança acesa, exatamente como Dona Eulina sempre lhe ensinara. Eles compartilhavam memórias de tempos difíceis, onde ela também enfrentou julgamentos por sua cor e origem humilde. Essa conexão entre avó e neto formava a base de uma força silenciosa. Decidido a mudar sua trajetória, Miguel sonhou em abrir uma barbearia, mas os olhares desconfiados o seguiam. A saúde de Dona Eulina piorava a cada dia, urging him to act. Foi então que Luiz, um velho colega de escola que agora era um empresário de sucesso, apareceu na cidade. Miguel viu nele o que poderia ter sido, e entre eles a antiga rivalidade ressurgiu, misturando a amizade e o medo de julgamentos. Luiz enfrentava a pressão de manter as aparências, e a interação entre os dois revelava um mundo de possibilidades e medos. O ponto alto ocorreu em um evento beneficente, quando Miguel foi convidado a falar. Um misto de nervosismo e expectativa tomou conta dele. Era uma chance de expor sua verdade, sua luta. Mas o que ele não esperava era o anúncio que o aguardava ao final. A cidade estava prestes a revelar se realmente estava pronta para aceitar as mudanças, ou se permaneceriam presos em suas crenças. A tensão subia à medida que Miguel se preparava para fazer a escolha mais difícil de sua vida, manter a verdade oculta ou lutar pela redenção diante de uma comunidade cética. E naquele momento crucial, ele se deparou com a pergunta que poderia mudar tudo. Será que ele conseguiria vencer esse preconceito e encontrar o seu lugar? Miguel respirou fundo, sentindo o ar quente da tarde misturar-se com o zumbido nervoso da multidão. A grande tenda do evento estava repleta de rostos conhecidos, alguns que o olhavam com pena, outros com desdém. Ele podia sentir o peso do olhar de Dona Eulina nas costas. Sabia que sua avó esperava mais dele do que um simples discurso. Era um chamado para lutar, uma herança de coragem. Com o coração batendo acelerado, Miguel subiu ao palco. Primeiro, suas palavras saíram hesitantes, titubeando entre os murmúrios da plateia. Mas, à medida que lembranças da infância e do amor de sua avó preenchiam sua mente, a voz dele se tornou mais firme. Ele falou sobre a dor enfrentada, os rótulos que o cercavam. Mencionou seu João, a injustiça e a fragilidade da verdade quando manipulada por suposições. Os olhares mudavam. Alguns rostos, antes críticos, agora revelavam dúvida. Miguel delimitou o espaço com suas palavras, tornando sua dor coletiva. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Ele queria que a plateia visse não apenas o lobo mau, mas sim o jovem sonhador, o neto apaixonado que lutava em nome de sua avó.
Se eu sou o lobo, então o que somos? O que é essa cidade senão um reflexo de nossas escolhas? Podemos ser mais, podemos ser melhores, gritou, sua voz ecoando nos corações urtins e corações. Havia algo de especial nas suas palavras, uma verdade crua que pulsava em cada sílaba. O silêncio tomou conta da tenda, e Miguel notou lágrimas em algumas faces, inclusive em Luiz, que observava do fundo, pálido e incomodado. Após o discurso, Miguel sentiu uma onda de alívio. Mesmo que o caminho à frente ainda fosse incerto, ele havia dado um passo, mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Quando desceu do palco, Luiz se aproximou. Você se superou, Miguel, ele disse, a sinceridade nos olhos. A rivalidade por um momento pareceu se dissipar. Pena que nem todos vão ver isso. Há quem ainda preferiria ver você como o lobo. Miguel assentiu, a tensão subindo de novo. E se eu não lutar, se eu deixar que o rótulo defina quem eu sou? Luiz ficou em silêncio, a dúvida pairava no ar como uma sombra. Naquele momento, a multidão ao redor de Miguel começou a se agitar. Ele ouviu sussurros, olhares julgadores e também alguns murmúrios de apoio. A batalha dentro dele começava a se desenrolar diretamente na frente de ele. Todos. Dona Eulina surgiu ali, com um brilho nos olhos. Meu filho, você é muito mais que tudo isso, sempre foi, disse ela. O peso das palavras dela era como um bálsamo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que a batalha estava longe de acabar. Miguel sentiu um impulso. Ele precisava se reunir a eles, precisava mostrar que havia algo maior em jogo. Lembrou-se de seu sonho, da barbearia. Era ali que ele daria o próximo passo, mas, ao mesmo tempo, ele precisava esclarecer tudo. Foi quando uma voz imponente veio do fundo, alguém que Miguel não esperava. Acho que é hora de esclarecer as coisas para essa cidade, disse o chefe da polícia, olhando diretamente para Miguel. A respiração dele se prendeu na garganta. O que mais ele precisaria enfrentar? O que seria revelado a seguir? Miguel olhou ao redor, a certeza do desconhecido se misturando à esperança que ainda havia em seu coração. O que o chefe da polícia tinha a dizer poderia mudar sua vida para sempre. Ele se preparou, súbito, para um novo capítulo carregado de revelações e desafios. Miguel sentiu frio na espinha, enquanto o chefe da polícia tomava um passo à frente. A multidão parecia respirá-lo. Todos os olhares estavam fixos nele, e por um instante o tempo se arrastou. O chefe, um homem robusto e de voz autoritária, limpou a garganta antes de continuar. Miguel, todos sabemos dos rumores que cercam sua família, ele começou, a voz soando mais intensa do que ele esperava. É hora de parar com as especulações e dar voz à verdade. Há muito tempo, algumas coisas foram escondidas. O coração de Miguel disparou. Ele trocou um olhar ansioso com Dona Eulina, e o brilho de preocupação em seus olhos fez a temperatura da sala despencar. Rumores? O que mais ele ia ouvir? A sensação de que a realidade estava prestes a desmoronar o envolveu. Seu pai, ele não era apenas um cultivador de barbearias. O chefe parou, as palavras pesadas arredondavam o ar ao redor. Ele esteve envolvido com pessoas perigosas, e a morte dele não foi um acidente. A murmuração cresceu, como um trovão se aproximando, e Miguel desejou que a terra se abrisse para engoli-lo. Toda a história que conhecia da sua infância desmoronava. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. Ele se lembrava de como o pai sempre falava sobre o trabalho, o orgulho que tinha em cada fio de cabelo que cortava. Essa percepção abria um abismo à sua frente. Quais segredos mais poderiam estar ocultos? Você deve olhar para o seu passado, Miguel. A sua verdadeira identidade não é apenas o que as pessoas imaginam. É uma questão de escolha e de como você decide usar isso a seu favor, continuou o chefe. A cidade está dividida entre aqueles que te veem como um lobo e aqueles que enxergam o homem que você pode se tornar. Aquelas últimas palavras penetraram em sua mente como um raio de luz, em meio à escuridão da incerteza. Ele lutou para respirar, tentando absorver a verdade inquietante que emergia. O que ele deveria fazer agora? Voltar ao que conhecia ou seguir essa nova trilha que se descortinava, tão cheia de riscos quanto promessas? Você não está sozinho nessa, Miguel. Luiz interveio, dando um passo à frente.
Nós podemos descobrir isso juntos. Precisamos da verdade, e você é a chave. Você ainda pode mudar a narrativa. As palavras de Luiz eram um convite, uma ponte para algo que antes parecia inatingível. Mas Miguel sentia o peso da retaliação, das consequências que podiam vir. E a dor de ter que lidar com tudo isso em público, na frente de todos, criava um nó no seu estômago. Dona Eulina se aproximou, segurando seu braço como se pudesse extraí-lo de seu estado petrificado. Meu filho, você tem um poder para transformar. Não deixe que os erros do passado te definam. É hora de se levantar. Nós podemos fazer isso juntos. Ao ouvir a confiança dela, algo dentro de Miguel acendeu uma chama. A luta começava a tomar forma, mas ele sabia que teria que fazer escolhas difíceis. Os sussurros da multidão agora soavam mais como um clamor, um pedido para que ele descobrisse um novo caminho, não apenas para si, mas para todos ali. Com a voz trêmula, ele olhou para o chefe da polícia. Se o que você diz é verdade, então o que devo fazer? Como posso reescrever minha história? O que seria necessário para enfrentar os fantasmas do passado e, ao mesmo tempo, conquistar a cidade? Uma onda de esperança misturada à dúvida se formou dentro dele, e a certeza de que a resposta estava prestes a chegar. Mas havia uma sombra no ar, e Miguel sentia que o eco daquele chamado estava apenas no início. Ele precisava de coragem, e a próxima verdade poderia bem ser a mais difícil de todas. Uma escolha se aproximava, e ele precisaria decidir rapidamente. Seguir o caminho que os outros esperavam ou abraçar sua própria verdade, custe o que custa. E o que as novas revelações poderiam fazer à batalha que ainda estava por vir? Miguel sentiu a pressão crescendo em seu peito, como se a sala estivesse se fechando ao seu redor. As palavras do chefe da polícia reverberavam na sua mente, sendo tratadas como um eco de verdades que ele nunca quis escutar. Na ponta da língua, a dúvida gritava mais alto do que a coragem. Precisamos agir rápido, Luiz disse, puxando-o para a realidade. Se os rumores são só a ponta do iceberg, temos que entender tudo o que aconteceu antes de ser tarde demais. Podemos encontrar alguém que saiba mais sobre seu pai. O jovem balançou a cabeça, a realidade ainda o atordoando. Quem? E se tudo isso nos levar a um lugar perigoso? E se estivermos escavando mais problemas? Dona Eulina apertou ainda mais seu braço. Miguel, todos nós temos nossos medos. O que importa é como escolhemos enfrentá-los. Não podemos ficar parados. Pois se você não agir, outros decidirão por você. A voz da mãe parecia um mantra, e a urgência nas palavras a ajudou a inspirar Miguel, trazendo uma leve chama de determinação. Ele decidiu que não poderia deixar o passado assombrá-lo, nem deixar que as pessoas tomassem as rédeas de sua própria vida. Mas ainda havia a dúvida. E se essa verdade, quando finalmente encontrada, não fosse uma solução, mas algo ainda mais complicado de lidar? Miguel começou a andar lentamente em direção à saída, a multidão recuando, como que percebendo a tempestade interna que se desenrolava diante deles. Ele sentia as olhadas pesadas, cada uma como um martelo batendo em sua confiança. O frio que sentia não era apenas o medo, mas também a responsabilidade que começava a se formar sobre seus ombros. Ele queria ser o homem que a cidade esperava, mas o lobo dentro dele também queria gritar. Vamos encontrar respostas juntos, disse Luiz, seguindo ao seu lado. Não estamos sozinhos nessa. Podemos ser o que a cidade precisa. Podemos buscar a verdade juntos. Em meio ao tumulto de emoções, um plano começou a se formar, mas ele sabia que poderia ser perigoso. Miguel olhou nos olhos do amigo e fez uma escolha. Ok, vamos atrás de quem sabe mais sobre meu pai. Não podemos deixar que essa história nos consuma. E assim eles seguiram, um fio de esperança e coragem entrelaçado em seu destino. Cada passo parecia uma vitória contra o inexorável peso do passado. Mesmo assim, uma sombra permanecia, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar, trazendo à tona segredos que ele nem sabia que existiam. Com o coração acelerado, Miguel não pôde deixar de pensar. O que encontrariam? Quem realmente era seu pai? O desejo de saber mais era palpável, mas o medo do que poderiam descobrir era como um leão adormecido, prestes a acordar. Ao chegarem na esquina da rua, uma figura conhecida surgiu em sua visão. Era Tiago, um velho amigo de seu pai. Ele sempre sabia mais do que parecia. Miguel sentiu um misto de emoções. E se Tiago pudesse lhes abrir as portas de um passado sombrio? É agora, Luiz disse, já se aproximando de Tiago.
Mas antes que pudessem dar um passo adiante, uma figura obscura na calçada fez um gesto sutil. Miguel franziu a testa. Havia algo de errado. Ele sentiu o instinto de proteção se acender, e os olhos daquele estranho brilhavam com intenção desconhecida. Seria ele outro lobo solto nessa história? Aquele momento poderia ser a chave que desenvendaria tudo, mas também um aviso de que as sombras estavam mais próximas do que pensavam. Uma decisão estava prestes a ser feita, e Miguel não sabia o que esperar. O destino de sua cidade, de sua família e sua própria identidade estavam em jogo. Miguel hesitou, seus pés grudados ao chão, como se o próprio solo tivesse se transformado em um peso adicional às suas inseguranças. O olhar penetrante do estranho o seguia, uma sombra que parecia absorver a luz ao redor. A figura na calçada era um enigma, e cada segundo que passava o deixava mais inquieto. Ele não sabia se deveria continuar em frente, em busca de respostas, ou recuar para buscar a segurança da normalidade que sempre imaginou. Vamos conversar com Tiago, insistiu Luiz, tentando puxá-lo para a ação, mas a presença do desconhecido era ameaçadora. Miguel tomou um ar profundo, tentando se ancorar em sua determinação, mas os olhos do homem na calçada eram como uma rede, pegando-o em uma teia de dúvidas. Espera, Miguel finalmente disse, girando o corpo para encarar o estranho. O homem, ao perceber a atenção, esboçou um sorriso que não chegava aos olhos. Quem é você? A criatura diante dele apenas deu um passo à frente, quase como se quisesse se apresentar, mas algumas pessoas que passavam pela rua logo o cercaram, formando um pequeno círculo. A tensão no ar se fez palpável. Era como se os habitantes da cidade sentissem a necessidade de saber o que estava acontecendo, mas também hesitassem em se envolver. Eu sou alguém que sabe mais do que as aparências mostram, respondeu o desconhecido, a voz suave, mas carregada de segredos. Seu pai, ele não era quem você pensa que era. As palavras atingiram Miguel como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar o que estava sendo insinuado. A figura parecia saber mais e, ao mesmo tempo, estava jogando mais mistérios na sua vida já complexa. Ele olhou para Luiz, que também parecia confuso, mas com um brilho de curiosidade que refletia seu desejo de descobrir a verdade. Meu pai, o que você sabe sobre ele? Miguel perguntou, a voz mais firme do que sentia por dentro. Precisava de respostas, mas o medo de ouvir algo devastador também o paralisava. Segredos e verdades são como facas, Miguel, disse o homem, inclinando-se ligeiramente para a frente. Às vezes cortam, às vezes curam, mas você precisa decidir se está disposto a lidar com as consequências do que você vai descobrir. Miguel sentiu o coração pulsando forte, como um tamborilar insistentemente, e a ideia de desbravar as sombras de seu pai o intrigava e apavorava. Ele queria entender, mas e se a resposta fosse um verdadeiro pesadelo? O desejo de justiça estava dentro dele, mas o medo do desconhecido o impedia de ir em frente. Luiz, percebendo a luta interna do amigo, deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Miguel. Era um gesto simples, mas transmitia força e coragem. Estamos juntos nessa, você não precisa enfrentá-lo sozinho. Aquelas palavras acenderam uma centelha de esperança em Miguel. Ali estavam, ele e Luiz, prontos para enfrentar qualquer coisa. Com um suspiro profundo, Miguel dirigiu seu olhar de volta para o estranho. Se você realmente sabe algo, então me conte, não posso viver em dúvida. O homem na calçada sorriu, um sorriso que misturava prazer e dor. Então, que comece a revelação. Ele fez um gesto amplo, como se abrisse uma porta invisível, que levava a um abismo de verdades escondidas. Miguel engoliu em seco, pronto para ouvir o que parecia ser a chave que poderia alterar seu futuro. Mais uma coisa estava clara. A verdade que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e a vida que conheceu até agora poderia nunca mais ser a mesma. Os olhos dele se fixaram nas sombras do desconhecido, enquanto uma frase ecoava na sua mente. Lembre-se, Miguel, a verdade é um caminho solitário. E assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando, ele se preparou para dar o próximo passo. O que mais o aguardava nessa jornada? Quais verdades ocultas estavam prestes a ser reveladas? Miguel sentiu o ar ao seu redor se tornar denso, como se uma cortina invisível estivesse prestes a se abrir, revelando cenários que ele nunca imaginou.
O homem à sua frente ainda exibia aquele sorriso perturbador, e por um instante tudo ficou em silêncio. As pessoas ao redor pareciam ser apenas sombras, figuras sem rostos que atestavam o peso do momento. Seu pai, ele tinha um segredo, continuou o desconhecido, com a voz quase sussurrante. E esse segredo pode mudar tudo o que você acredita sobre sua família. Tudo. Miguel queria gritar, protestar, mas algo dentro dele pedia que permanecesse em silêncio, atento. "Do que você está falando?" perguntou com a voz tremendo. "Ele não era apenas um simples mecânico, Miguel", o homem respondeu, tomando um passo em direção a ele. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo perigoso. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Um mecânico? Miguel sempre soubera que seu pai era um trabalhador honesto, alguém que passava suas tardes consertando carros e transmitindo sabedoria em cada uma de suas histórias. Mas agora tudo parecia ameaçado por um mar de incertezas. Você está dizendo que ele era criminoso?" Miguel sentiu o coração afundar em seu peito, como se estivesse segurando um peso insuportável. Não exatamente. Ele era um protetor, mas de um modo que você não imagina. Cada escolha que ele fez estava envolta em segredos que o mantinham seguro e, ao mesmo tempo, o afastavam de você. Os olhos de Luiz se arregalaram e ele apertou o ombro de Miguel, como se tentando infundir coragem naqueles momentos de desespero. O temor no rosto do amigo apenas reforçava o que Miguel temia também. "O que você quer dizer com protetor? Protetor de quem?" A fragilidade em sua voz era uma mistura de indignação e curiosidade. "Protetor de uma linhagem, Miguel, edificado por mentiras e verdades enterradas. Haviam coisas que seu pai fez para garantir que você não se envolvesse, que não vestisse o mesmo manto que ele vestiu." A expressão do homem se tornava mais séria, quase como se a vida e a morte estivessem em jogo. Miguel sentiu que o chão se desmanchava sob seus pés, uma onda de confusão e revolta. "Se ele fez tudo isso para me proteger, então por que eu não sei de nada?" A pergunta parecia mais uma súplica. Um grito por respostas em meio ao caos. Porque ele temia que, assim como ele, você também se tornasse parte desse mundo, que herdasse essa sombra que o acompanhava. "Mas eu estou aqui para ajudá-lo a entender", respondeu o desconhecido, com uma certeza nas palavras que provocou um arrepio na espinha de Miguel. "Mas como você sabe de tudo isso? Quem é você para se intrometer na minha vida?" A indignação tomava conta do rapaz e ele queria se afastar, mas havia uma parte dele que queria saber mais, que pulsava com a expectativa das revelações. "Eu sou um amigo, Miguel, e seu destino está atrelado ao que está escondido. Você não pode correr do que é parte de você. Venha comigo, e juntos vamos descobrir a verdade insondável que seu pai deixou para trás", falou o homem, estendendo a mão, um convite que era ao mesmo tempo sedutor e aterrador. Miguel olhou para Luiz, que apesar do receio, indicava com um aceno de cabeça que o apoiaria nessa jornada. O que estava em jogo era mais do que apenas a verdade sobre seu pai. Era o vislumbre de um mundo que poderia ser sua nova realidade. Com um misto de coragem e medo, Miguel respirou fundo. Mas uma última pergunta latejando em sua mente o impediu de se mover. "E se não for o que eu espero? E se a verdade for mais dolorosa do que o desconhecido?" "É exatamente isso que você terá que enfrentar. Mas lembre-se, é sempre mais doloroso ficar na ignorância", respondeu o homem, já esperançoso por sua decisão. Miguel hesitou um pouco mais, e ao olhar ao redor, viu o público inquieto, as expressões de curiosidade mescladas a medo. Era agora ou nunca. Ele estava prestes a escolher seu destino, um passo que poderia mudar tudo. Mas o que existiria no final desse caminho? E assim, sem saber a resposta, ele deu um passo em direção ao desconhecido. Miguel segurou a mão estendida do desconhecido, sentindo uma eletricidade percorrer seus dedos. O homem sorriu de maneira encorajadora, como se soubesse que aquele gesto mudaria a vida do jovem para sempre. Quando ele se colocou frente àquele novo caminho, uma onda de adrenalina tomou conta de seu corpo, misturada com o medo do que estava por vir. "Aonde você vai me levar?" perguntou quase como uma súplica. "Para um lugar onde você começará a entender o legado do seu pai", respondeu o homem. "Mas precisamos ser rápidos, a olhos atentos."
As palavras sobre olhos atentos ecoaram em sua mente, fazendo esfriar de uma realidade profundamente enraizada se misturar a imagens de pessoas que poderiam estar seguindo seus passos. Ele lançou um olhar para Luiz, que ainda estava ali, a expressão fixa entre surpresa e preocupação. Eu vou com você. Também estou dentro dessa, Miguel, disse Luiz, tomando coragem, como se deixasse claro que não o abandonaria. O apoio do amigo parecia dar força a Miguel. Com um último olhar para a multidão em movimento, onde algumas sombras pareciam sussurrar segredos, ele decidiu seguir em frente. A caminhada começou em um beco escuro, estreito e cheio de mistério. As luzes dos postes mal chegavam até eles, e a única companhia era o eco de seus passos. Enquanto seguiam, o homem começou a falar sobre o pai de Miguel. Ele não era um mecânico comum. Ele trabalhava, mas o que fazia nos bastidores era ainda mais complexo. Ele protegia um segredo que não era dele, mas de toda uma linhagem que remonta a décadas. Miguel ouvia atentamente. As palavras eram como um mantra. Ele tentava entender cada sílaba que saía da boca daquele estranho. Mas por que você e meu pai estavam tão próximos? O que é tudo isso? A ansiedade em sua voz era palpável. Sou um dos poucos que conhecem a verdade, Miguel. Seu pai e eu lutamos juntos, em lados opostos, e por isso entendo o quão importante é você saber quem realmente é, explicou o homem. E o perigo que você corre agora é real. Eles não querem que você descubra o que aconteceu. Quem são eles? Miguel tremia. Uma parte dele desejava profundamente não ter começado essa jornada, mas a outra parte ansiava por respostas que o levavam a um abismo desconhecido. Eles são aqueles que desejam manter os segredos enterrados, que farão qualquer coisa para impedir que você descubra a verdade. Mas você não está sozinho, nunca esteve, afirmou o homem com uma firmeza que despertou um foco inabalável em Miguel. Enquanto seguia, uma sensação peculiar começou a surgir nos pensamentos de Miguel. Ele se lembrou das histórias de seu pai, as referências a algo maior, algo que sempre parecia ausente da vida de sua família. Ele carregava o peso de um mundo que ele nunca tivera a coragem de explorar. De repente, uma luz brilhante à sua frente desviou sua atenção. Um carro bruto parou e a porta se abriu rapidamente. Miguel olhou para a figura que emergia dele. Era uma mulher, cabelos escuros e um olhar tão intenso que o fez hesitar. Vocês dois precisam vir agora, eles estão atrás de vocês, disse ela, com um tom quase desesperador. Miguel sentiu o coração disparar. Atrás de mim? Por quê? O eco da pergunta atormentava o fundo de sua mente, e a urgência no olhar da mulher havia se transformado em um grito silencioso. Porque a verdade que você busca é mais perigosa do que você imagina. Eles não vão parar até que vocês dois estejam longe do caminho. Sua expressão se contraiu de pavor. Agora, a jornada estava prestes a se intensificar, e Miguel percebeu que estava em um jogo do qual não conhecia as regras. O que antes parecia uma busca por respostas se tornava uma corrida contra o tempo, cercada pela sombra de perigos iminentes. Ele olhou de volta para o desconhecido, depois para a luz e finalmente para a mulher. As esperanças e os temores se entrelaçavam, cheios de tensão. Em que tipo de jogo ele tinha se metido? Com a adrenalina pulsando, ele decidiu: vamos. E, enquanto entrava no carro, a pergunta queimava ainda mais em sua mente. Até onde estou disposto a ir por essa verdade? O carro acelerou, e Miguel sentiu o vento bagunçar seu cabelo, mas a sensação de liberdade logo se perdeu entre a ansiedade e o medo. Luiz estava ao seu lado, o rosto pálido, enquanto a mulher dirigia com uma determinação quase feroz. Meu nome é Ana, ela disse, quebrando o silêncio pesado que se instalou entre eles. Eu conheci seu pai há muitos anos. O que ele guardava não era só um segredo, Miguel, era uma responsabilidade. Aquelas palavras despertaram a curiosidade de Miguel. Responsabilidade, o que isso significa? Você pode me explicar? Ana desviou o olhar por um momento, como se buscasse palavras entre as ruínas de um passado sombriamente compartilhado. Seu pai fazia parte de um grupo que protegia conhecimentos antigos, segredos que poderiam mudar o destino de muitas pessoas. Mas com isso, vieram inimigos. Eles sempre estiveram à espreita, aguardando uma chance. Miguel sentiu um nó na garganta. E agora, eles estão atrás de mim? O que eu tenho a ver com isso?
Seu pai não podia levar essa carga sozinho. Agora, você é o único que pode continuar o que ele começou, mas eles não vão facilitar. Precisamos nos afastar de onde estão os olhos que nos vigiam. A cada revelação, a confusão aumentava. Ele sentia que um peso imenso pressionava seu peito. O que poderia ser tão poderoso para colocar sua vida em risco? O tom sério de Ana deixou claro que não havia mais espaço para dúvidas. A verdade que Miguel buscava se aproximava, mas cobria-se de sombras perigosas que ele mal podia entender. O carro se afastou da cidade, adentrando em ruas vazias, onde a luz artificial deu lugar a um céu estrelado. O ritmo do motor se misturava aos batimentos acelerados de seu coração. Mas como posso confiar em você? Ele rebateu, um misto de desconfiança e medo em suas palavras. Porque eu também tenho um motivo. Eles também estão atrás de mim. Eu escapei, mas não sei por quanto tempo, disse Ana, com um olhar sombrio que penetrava diretamente nos olhos de Miguel. Juntos, somos mais fortes. Podemos descobrir a verdade e colocá-la em segurança. E se eu não conseguir? E se eu falhar? O desespero tingia sua voz, enquanto as dúvidas espreitavam mais uma vez. Você não está sozinho, nunca esteve. Luiz interveio, com a determinação flamejando em seus olhos. Nós vamos descobrir isso juntos. Se for uma jornada de vida ou morte, que seja. Eu sou seu amigo, Miguel, e isso é impossível de quebrar. O carro finalmente parou em uma clareira, iluminada pela luz da lua, que criava um jogo de sombras ao redor. O silêncio envolveu os três, mas o peso do que estava por vir se tornava palpável. Miguel desceu do veículo, sentindo a grama suave sob seus pés. Aqui você começará a entender. Tudo, Miguel. Mas prepare-se, porque a verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina, disse Ana com um tom sério. Enquanto olhavam para a floresta adiante, Miguel sabia que estava prestes a entrar em um caminho árduo e cheio de provações. Uma mistura de coragem e receio chacoalhava seu ser. Ele se virou para Ana e Luiz e, com um leve aceno de cabeça, fez a última pergunta antes de adentrar no desconhecido. E se a verdade mudar tudo que eu conheço? O olhar de Ana refletia um misto de compaixão e um alerta silencioso enquanto eles se preparavam para os passos que mudariam suas vidas para sempre. O que mais eles ocultavam? Quais eram os segredos que faziam com que pessoas se arriscassem por eles? Miguel respirou fundo, agora mais atento. A jornada estava apenas começando. Miguel hesitou por um instante. Olhar para aquela floresta imensa à sua frente era como encarar um abismo profundo. O ar pesado parecia pesar sobre seus ombros, trazendo ecos de vozes distantes, algumas conhecidas, outras estranhas. Cada passo em direção ao desconhecido era uma luta entre sua curiosidade e o medo que o consumia. Você está pronto? Luiz perguntou. O garoto balançou a cabeça, tentando disfarçar a ansiedade, mas Luiz via além. Ele sempre teve um bom radar para o que Miguel sentia. Vamos juntos, Ana insistiu, encorajadora. Ela deu um passo à frente e Miguel e Luiz a seguiram, as árvores altas envolvendo-os como braços protetores, mas também como muros de um labirinto. A brisa fria cortava o silêncio enquanto a trilha se estreitava e as sombras dançavam ao redor deles. A cada movimento, Miguel sentia os batimentos de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ana se deteve, colocando a mão sobre um tronco de árvore coberto de musgo. Essas árvores têm histórias, Miguel. Elas podem te dizer muito sobre o que você precisa saber. Você só precisa ouvir. Miguel franziu o senho, mas seus olhos observavam atentamente. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar. Mas tudo o que conseguia ouvir era o latido distante de um cachorro e os ruídos da floresta. Não é assim, Ana disse. As histórias não vêm apenas de ouvir, você precisa sentir. E então ela tocou o tronco com mais firmeza, como se procurasse uma conexão. Sinta o que essas árvores sabem. O mundo é mais interligado do que você imagina. Ele hesitou, mas se aproximou, colocando a mão sobre a casca áspera da árvore. Em um instante, uma onda de emoções o atingiu. Dor, alegria, medo. Era como se aqueles sentimentos, que não lhe pertenciam, fossem tossidos diretamente de dentro dele. Miguel abriu os olhos rapidamente perplexo. Havia algo ali, uma essência que conectava seu passado com o desconhecido. Você sentiu? Luiz perguntou, empolgado. Foi estranho, medonho e, ao mesmo tempo, envolvente.
Miguel ainda estava tentando processar o que tinha experimentado. Essa é a primeira pista, disse Ana, sua voz carregada de uma gravidade palpável. A verdade não está só em palavras, mas emoções. É um fio que liga tudo e todos. O que seu pai guardou traz ecos dessa conexão, e você deve desatar esses nós para entender seu legado. Eles continuaram a caminhada, profundamente imersos em um silêncio respeitoso e expectante. Cada passo se tornava mais carregado de significado, como se a floresta inteira estivesse os observando. Depois de alguns minutos, o grupo chegou a uma clareira iluminada pela luz da lua. No centro, uma pedra grande e lisa se destacava, coberta de símbolos estranhos que Miguel não reconhecia. Era a primeira marca das histórias a serem desvendadas. Essa é a Pedra dos Antigos, disse Ana, com reverência. Aqui é onde tudo começou. Miguel sentiu um frio na espinha. As histórias, os segredos, tudo que ele não entendia estava ali, diante dele. Ele se aproximou, passando os dedos pelos símbolos, e à medida que o tocava, uma luz suave começou a emanar da pedra. Meu Deus, o que está acontecendo? Luiz perguntou, recuando um pouco. Fique calmo, Ana instruiu, a intensidade nos olhos aumentando. Mantenha a mente aberta, Miguel, e isso pode ser um momento revelador. A luz pulsava, e com ela uma visão surgiu em sua mente. Imagens de seu pai, jovens e sorridentes, cercados por outras pessoas que pareciam parte desse mesmo mundo invisível. Miguel viu rostos conhecidos entre eles, heróis e vilões, amigos e inimigos, e uma sensação de reconhecimento o assaltou. Mas no meio da euforia, algo deu errado. A luz começou a oscilar e distorcer. Uma sombra emergiu das árvores ao redor, como se algo estivesse percebendo a revelação. O clima mudou. A sensação de perigo era intensa, quase elétrica. Acho que não estamos sozinhos, Miguel sussurrou, o medo regurgitando em seu estômago. Ana trocou um olhar preocupado com Luiz e, sem pensar, gritou: Estamos aqui, prontos para enfrentar o que vier. A sombra avançou e a floresta carregava em si a promessa de uma batalha que se desenrolaria. O que mais Miguel descobriria sobre sua herança e o que aquelas sombras traziam consigo? A verdade estava mais próxima agora, mas a batalha da revelação parecia apenas começar. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, o mar de emoções crescendo em seu interior. Ele não podia mais voltar ao que era antes. Ele estava no centro de algo muito maior, uma verdadeira tempestade de revelações. As figuras sombrias emergindo à distância pareciam se juntar, como se a própria floresta estivesse se preparando para uma luta que traria à tona segredos há muito enterrados. Ana, Luiz e ele se posicionaram, formando um triângulo, unidos não apenas pelo medo, mas pela determinação de enfrentar o que estivesse por vir. Estamos prontos para enfrentar a verdade, Miguel gritou, sua voz ecoando com uma coragem que surpreendeu a si mesmo. Aquela energia coletiva, a conexão com seu passado e o apoio dos amigos lhe deram força. A pedra brilhava intensamente, como se reagisse ao seu sentimento de resistência. As sombras avançaram, revelando uma figura que Miguel reconheceu. Instantaneamente, era o homem misterioso que havia surgido na calçada, aquele que parecia saber mais do que deveria. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, com um tom de desespero misturado à raiva. A verdade não é algo que se pode simplesmente tomar para si, ela pode destruir você. Miguel levantou a cabeça, desafiador. E se a verdade for tudo que eu tenho agora, não posso viver mais em mentiras. Ao ouvir suas palavras, a figura hesitou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e respeito. Você não entende o que está arriscando, ele retrucou. O que quer que você descubra pode mudar não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. Seu pai fez sacrifícios para proteger você desse legado. Eu não posso ser sombra do que ele foi. Este é o meu caminho, Miguel respondeu, sua determinação brilhando como uma chama acesa em meio à escuridão. As silhuetas ao redor começaram a se dissociar, revelando outras pessoas. Ele reconheceu algumas delas, antigas figuras de sua infância, sussurros de oração e proteção ao redor de seu pai. Aquelas pessoas, uma vez amigas e colegas da família, agora pareciam estar em lados opostos da batalha que se desenrolava. Ana se aproximou, tomando a frente. Estamos dispostos a lutar pelo que é certo. A verdade e a justiça devem prevalecer.
O olhar de Luiz impeliu julgamento sobre as intenções das figuras envolvidas. Havia um abismo de confiança que se formava entre eles e os outros. A tensão era quase palpável. Miguel percebeu que estava prestes a entrar em uma batalha que não era apenas física, mas também emocional. Ele precisava fazer uma escolha definitiva sobre o que queria ser. Vamos juntos, a verdade é o que vai nos libertar, ele proclamou, sentindo a energia da floresta pulsar em sintonia com suas palavras. Miguel avançou, decidido. Cada passo que dava ressoava com a força de sua ancestralidade, como se as raízes das árvores se entrelaçassem com sua própria história. Ele e seus amigos estavam determinados, não apenas a enfrentar as sombras, mas também a descobrir toda a verdade, independentemente do que isso pudesse custar. Vamos desenterrar o passado, não tenho medo, lançou, desafiando o homem misterioso e as figuras ao redor. Eles hesitaram, perplexos pelo fervor inesperado de Miguel. Respirando fundo, Ana segurou a mão de Miguel, enquanto Luiz alinhava os ombros com os dois. Juntos, eles se tornaram uma força indomável. O brilho da pedra pulsava de forma ainda mais intensa, e uma onda de energia fluiu pelo trio. Eles não podem nos deter, vamos descobrir quem somos e onde pertencemos, declarou Miguel, e ao fazer isso, começou a sentir um poder crescente dentro de si. Era a conexão com seu pai, a força de sua avó e a esperança que sempre pulsava em seu coração. Com um grito de coragem, Miguel se lançou adiante, e os amigos o seguiram. Não importava o que houvesse pela frente, eles lutariam juntos, lado a lado, pela verdade, pela sua verdade, identidade e pelo futuro que desejavam construir. Essa batalha seria apenas o início, mas era o primeiro passo necessário para deixar o peso do passado e abraçar um novo amanhã. Uma luz intensa explodiu ao redor deles quando a confrontação se intensificou. Era o momento de mudar suas histórias e a narrativa de todos ao seu redor. O lobo mau estava prestes a se transformar não em um vilão, mas em um herói que desafiava todas as normas estabelecidas, buscando a liberdade que todos nós almejamos. Enquanto as sombras avançavam, Miguel encarou o desconhecido de frente, seu coração quente com determinação e amor. Ele era mais do que os rótulos impostos. Ele finalmente se via como parte de algo grandioso, capaz de empoderar não só a si mesmo, mas a todos que o cercavam. E a jornada apenas começava. Antes de encerrar essa incrível jornada, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final impactante. E por fim, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa corrente de transformação. Não espere nem mais um segundo.